Você da palavra de Deus, e hoje nós vamos falar sobre o crescimento com Cristo nos relacionamentos. O crescimento com Cristo nos relacionamentos. O texto, os irmãos abrem suas Bíblias em Romanos 12, de 9 a 15. O crescimento com Cristo nos relacionamentos. Romanos 12, de 9 a 15. É um texto pequeno, os irmãos acompanham essa leitura. Todos acharam? Romanos 12, de 9 a 15. Amém? O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal e apegue-se ao que é bom. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes faltem o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. E perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades e pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Difícil, hein? Abençoar aquele que persegue a gente. Mas a palavra de Deus nos manda isso. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe e não amaldiçoeis. Alegre-se com aqueles que se alegram e choram com os que choram. Amém? Glória a Deus. Eu quero começar a nossa meditação fazendo duas perguntas. A primeira pergunta que eu quero perguntar é esta: o que é relacionamento? Os irmãos podem responder o que é relacionamento. Na escola dominical, que é bom que todo mundo fala, levanta o braço, mas esse espaço aqui introdutório, vamos abrir uma exceção. O que é o relacionamento? Ninguém sabe o que é relacionamento. Não vai olhar no Google, não. Estou vendo os irmãos com o telefone na mão aí. Não vai olhar no Google, não. Relacionamento, vocês não sabem. Então, digam assim: relacionamento significa ligação afetiva, profissional ou de amizade entre pessoas que unem com os mesmos objetivos e interesses. Todo tipo de relacionamento envolve uma coisa chamada convivência, comunicação e atitudes que devem ser recíprocas. Então, destrinchando isso, relacionamento é uma ligação afetiva que temos. É uma aproximação que temos de algumas pessoas. O próprio Senhor Jesus Cristo, no colégio apostólico, ele tinha algumas pessoas que ele era mais próximo. Os irmãos eram convictos, isso é verdade. Tinha algumas pessoas, quando foi orar lá no Getsemane, ele foi traído, ele deixou alguns lá, deixaram 8 lá e saíram só com 3. Pedro, Tiago e João. Aí depois deixou os 3 ali para ficar aí com o vou ali orar. Então tinha alguns que eram mais próximos. E a palavra nos diz que João, o discípulo amado, encostava a cabeça no peito de Jesus. Como eu queria fazer isso? Um dia eu falei na glória, faremos na glória isso. Os irmãos estarão lá para ver. Aí outra pergunta que eu quero fazer para os irmãos, hoje é ver o que é relacionamento, é proximidade com alguém. É estar ligado a uma pessoa, é estar próximo a uma pessoa, é manter contato com uma pessoa. A outra pergunta que eu quero fazer é a diferença entre amigo e colega. Alguém quer dizer? Amigo só tem contato com ele, amigo. Agora colega tem colega. Agora amigo eu mesmo, principalmente, amigo eu tenho pouco. Colega tem pouco. Agora amigo eu tenho pouco. Irmão, eu dei aula há muitos anos, fui professor, não dou 10 para aluno, meu professor me dava 10. Por que você não dá 10 para aluno? Eu não vou entrar nesse assunto aqui agora, não, porque depois que fala, vai ter uma canalização
converso sobre por que o professor não dá 10. Eu dei aula há 55 anos na universidade. Aposentei na universidade. Então, eu posso falar para os irmãos por que eu não dou 10. Nunca dei o 10. E não vou dar. Nunca na minha vida. Agora, para irmão, eu dava 10. Porque colega, amigo que pode botar no dedo uma mão só. Amigo. Amigo é aquela pessoa que nós convidamos, que nós gostamos de ficar com ela, que nós confidenciamos com ela, que nós nos abrimos com ela. Tem uma coisa gostosa que nos aproxima dela, e às vezes até para ficar próximo é tão bom, até sem falar nada. O amigo é gostoso permanecer ao lado. Enquanto colega é colega de classe. Estudou junto com a gente, é colega. Você não sabe nem o nome, é colega. É colega de profissão. Isso é colega. Colega de futebol, colega de academia. O amigo, o irmão respondeu 100%, apesar de eu gostar de dar 10, eu teria que dar 10 e quebrar essa estrutura aí. Amigo é pessoa íntima. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Jesus sabia que ia ser entregue àquela turma de soldados e que seria levado para ser julgado e no final seria crucificado. Quando Judas veio à frente dos soldados, Jesus falou a palavra: amigo, a quem viesse. Olha que coisa. Falou: colega, você vem por quê? Ele falou: não, amigo, a quem viesse. João 14 diz o seguinte: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E Provérbios 18:24 diz uma coisa muito importante que alguns irmãos aqui têm: há amigo mais chegado que o irmão. Tem, talvez você não tenha, talvez você não tenha, mas talvez tenha algum irmão aqui que tenha um amigo que é mais chegado que o próprio irmão carnal. Tem sim, e isso aqui está na palavra de Deus, em Provérbios 18:24. Há amigo mais chegado que o irmão. Quando encontramos Jesus, todos os segmentos da nossa vida se desenvolvem. Zaqueu foi um exemplo. Zaqueu era um homem perverso, um homem mau, defraudador, aquele que queria se dar bem em tudo, baixinho, que quer dizer que era defeito, mas era baixinho para ver Jesus. O que ele fez? Ele quebrou a barreira da estatura e subiu numa árvore. E Jesus vem e muda a vida dele. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Nessa sociedade cada vez mais individualista e imediatista, o que vemos é falta de empenho na construção dos relacionamentos e estudo dos sentidos. Eu vou dividir a nossa meditação em 3 partes, aliás, em 4 partes será a conclusão. A primeira parte eu quero meditar com os irmãos é que nós devemos ter mais relacionamento na família. Irmãos, quantos lares destruídos. Às vezes a gente chora como pastor quando vamos visitar uma família destroçada, desencontrada, em que o pai pensa uma coisa, a mulher pensa outra coisa, a criança pensa outra coisa. Tem até uma história que o pastor me contou de uma irmã crente que foi até o gabinete pastoral e falou: pastor, eu não aguento mais viver com meu marido, eu vou abandoná-lo, eu vou separá-lo, eu vou separar dele, porque ele chega em casa e não conversa com ninguém. Ele chega do serviço, toma seu banho, janta e vai para o quarto, não conversa com ninguém. E o pastor disse: você já proporcionou um ambiente agradável, procurou conversar com ele? Sim, eu procuro conversar com ele, mas ele não me escuta. O pastor velho, já pastor experiente, foi fazer uma visita à família, mas chegou na hora, foi na hora que o marido chegava na rua do emprego e ficou no carro esperando. Esse lá, determinado momento, vai chegar o marido. Quando o marido chega, ele sai da porta do carro, cumprimenta e vai entrando junto dentro de casa.
E o quadro que a viver é dantesco. Crianças em cima do sofá, pulando, jogando a almofada no outro. A mulher toda suja, descabelada, fedendo alho, fedendo cebola. A televisão numa altura muito grande. A casa toda bagunçada. Todo mundo gritando. Um gritava no banheiro, outro gritava no quarto. A casa era uma baderna total. O pastor disse: visita pastoral. Acertou com o casal, conversou, orou e disse: irmã, amanhã no meu gabinete às 9 horas você pode ir? Posso. No outro dia, a irmã foi até o gabinete do pastor. O pastor disse: seu marido volta para casa e vai direto para o quarto, né? Então, assim, eu não voltava nunca. Porque a sua casa, irmã, não tem ambiente com a pessoa que trabalhou o dia inteiro, que ralou o dia inteiro, que sofreu o dia inteiro para ganhar o pão para casa, para manter a família, cansado, exausto, indo para casa para procurar descansar, relaxar, e encontra um ambiente ainda pior do que o trabalho, um estresse para ele, a melhor coisa que ele faz é descansar. Ou a irmã muda a maneira de tratar o seu marido, de receber em casa uma casa limpinha, agraciada, limpinha, uma mulher ficar agraciada, uma mulher mais limpa atrai mais o marido, aproxima mais o esposo. Meus irmãos, Deus quer estar com a família. Deus quer estar com a família, e esse exemplo nós encontramos aonde? Lá no Éden. Quando Deus constituiu a família, e toda virada, toda tarde, Deus reunia para conversar com eles. Desde o Éden, a recomendação de Moisés para o povo em Deuteronômio 12:7, ali na presença do Senhor, seu Deus, vocês e sua família comerão e se alegrarão com tudo que tiverem feito, pois o Senhor, seu Deus, será abençoado. Na presença do Senhor, uma casa, uma família que busca a presença de Deus, que busca a palavra de Deus, uma família que canta, que vive cantando músicas da igreja, a família que busca orar, a família que busca a paciência de perdoar o seu cônjuge, o seu filho, ele será abençoado. E a resposta disso está aqui em Provérbios 31, 10 a 12. Uma esposa exemplar, feliz que a encontrar. Agora você quer ver, eu encontrei. Tá? Uma esposa exemplar, não está na Bíblia não, porque isso foi eu que falei, ele entendeu. Uma esposa exemplar, feliz que a encontrar, é muito mais valiosa que o rubis. Olha, uma esposa exemplar é mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, e todos os dias da sua vida. Que alegria ter um lar onde o Senhor está presente, onde é uma esposa crente, um marido cristão, onde reina a paz de Jesus, onde reina a harmonia do céu, onde o Espírito Santo está presente na palavra, nos relacionamentos, no diálogo. Meus irmãos, isso é extremamente importante para a vida espiritual. Eu não poderia deixar de citar o Salmo 128:1. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Ganhará o suficiente para viver. Não fala que não vai ficar rico. Se você for para a igreja, você vai ficar rico. Não. Aqui diz assim: ganhará o suficiente para viver. Será feliz e tudo dará certo. Em casa, sua mulher será como a parreira que dá muitas uvas. E em volta da mesa, os seus filhos serão como oliveiras novas. Meus irmãos, a coisa mais importante que nós temos na vida espiritual é saber que prosperidade não é dinheiro. Tem muita gente que tem dinheiro, tem muita pessoa que tem bens materiais, mas
vive uma vida infernal, vive uma vida destroçada pelo mal, vive uma vida destroçada. Eu estava lendo uma reportagem hoje de jogadores de futebol famosos e que hoje estão pedindo esmola, estão mendigando. Jogadores de futebol que foram top, que foram de seleção brasileira, ganharam tanto dinheiro com carrões, que viajavam pela Europa, hoje estão vivendo em asilos, passando fome, que não tem onde comer. Realmente ganhará o suficiente, será feliz e tudo dará certo. Em sua casa, sua mulher será como uma parreira que dá muitas uvas, e em volta da mesa dos seus filhos serão como oliveiras novas. Em Provérbios 22:6 diz o quê? Eduque a criança no caminho que deve andar, e quando for grande não se desviará dele. Meus irmãos, está aí um problema difícil. Educar a criança no caminho que deve andar. Isso aqui é muito difícil. A gente fala para a criança não colar na escola nas ruas, sinal de trânsito. Pai, o sinal estava fechado, você avançou. Não está ali no carro, não tem problema. Você está colocando na cabeça da criança assim, não tem ninguém vendo, você pode colar na escola. Verdade? Não tem ninguém, eu posso furar o sinal. Não. A criança não nasce pronta, a criança tem que ser preparada. E tem uma coisa que é chamada de indulgência nas relações familiares. O que é indulgência? A indulgência é quando o Joãozinho sofre na minha mão. Todo exemplo da igreja fala de Joãozinho. Joãozinho sofre na minha mão. O Joãozinho está lá correndo na mesa, brincando com um pedaço de madeira, e tem um vaso na mesa de grande valor, e o pai fala: olha, esse pedaço de madeira que você está brincando vai bater, vai quebrar esse vaso, e esse vaso sua mãe tem muito ciúme dele, então você cuidar para não quebrar. E a criança continua: para com isso, Joãozinho, você vai acabar quebrando, você está aumentando a intensidade da sua brincadeira, até que a criança, o pau bate naquele vaso, o vaso bate ao chão e quebra. Aí o pai pega a criança e dá-lhe uma surra e arrebenta a criança do pau. Não te falei para não fazer isso? Não te falei para não fazer? O que está acontecendo, que o pai está batendo, não é para educar, é por causa do prejuízo que foi dado. É por causa do prejuízo, não é porque a criança desobedeceu, não. Que se fosse para bater quando desobedecesse, na primeira vez que ela falasse, a criança obedeceu. Mas não bate na criança porque para se vingar do prejuízo que foi dado. O Joãozinho vai jogar bola. Aí a mãe fala: Joãozinho, vai se preparar para ir para a escola. O Joãozinho fala: já vou, mãe, vou jogando bola. O Joãozinho vai se preparar para ir para a escola. O Joãozinho nem está aí, está bem jogando bola. A mãe fala: Joãozinho, está em cima da hora, vai se preparar para você ir para a escola. O Joãozinho nem está aí, está jogando bola. A mãe falou: olha, a próxima vez que eu falar, eu vou pegar um pedaço de pau e vou te quebrar o pau. Aí eu falei: mas dá até mais alguns minutos para eu brincar ainda. Quando a mãe fala: passa aqui, agora eu vou te bater. Aí ele sai correndo, vai embora. Isso deseduca a criança, sabe por quê, meus irmãos? Na próxima vez que a gente estiver brincando, que a mãe falar assim: Joãozinho, para de jogar bola e você vai pelo menos você ir para a escola. E fala: epa, tem mais 3 chamadas. Aí eu chamar mais 3 vezes ainda, eu posso continuar. Aí a mãe chama a segunda vez: ainda tem mais 2 chamadas. Meus irmãos, aí quando chama a terceira vez, agora é a última, eu tenho que me preparar. Aí na última chamada ele sabe, não vai acontecer nada na primeira. Meus irmãos, no nosso relacionamento familiar, os nossos filhos têm que obedecer na primeira vez que nós falamos com ele.
E se deixar falar, deseduca. O relacionamento é isso. Tá? E aqui então, o apóstolo Paulo não puxou de orelha dos homens. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher. Desde criança, quando eu leio esse texto, eu acho homem ame sua mulher. Então tem homem que não ama sua mulher? Tem muito homem que não ama sua mulher. E tem também o que ele diz na segunda parte. E a mulher trate o marido com todo respeito. E também o apóstolo Paulo fala assim, Efésios 6, 1 e 2, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, por isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Deus deu a Israel 12 mandamentos, 10 mandamentos, mas só tem um mandamento, que se nós guardarmos, há uma recompensa, que é honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na face da terra, que o Senhor, teu Deus, dá te dar. Provérbios 1, 8, 9, ouça, filho meu, a instrução do teu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. Deuteronômio 6, 7, repita essa lei em casa e fora de casa, quando se assentarem, quando se deitarem, amarre essas leis nos braços, na testa, que é até um exagero. Não se esqueçam, escrevam nos batentes das portas das suas casas. Deuteronômio 11, 19, ensinai os mandamentos do Senhor a vossos filhos, conversando acerca dele, quando estiverem sentados em casa, nos momentos que estiverem andando pelo caminho, ao deitar-lhes, ao vos levantar-lhes para o novo dia. Criança não nasce pronta, educar tem que fazer tudo isso. A importância da tua família feliz. Vamos para o segundo ponto. Mais relacionamento no trabalho. É muito difícil. A base da regra para todo relacionamento é bem clara. Tudo quanto, pois, quereis que os homens nos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei. Mateus 7,12. Simples, não? O que você não quer para você, também não queira para os outros. E o escritor de Provérbios diz assim, na 18:9, o trabalhador relaxado, o funcionário relaxado, o empregado relaxado, é companheiro daquele que desperdiça. Muitas pessoas têm dificuldade de relacionar com essas pessoas, que não têm muita paciência com seus semelhantes, então há muito atrito no trabalho. E às vezes a gente convive mais em casa, mais no trabalho que com a família em casa. Eu trabalho o dia inteiro, de 8 da manhã, 7 da manhã, sei lá, alguns estudam à noite, no trabalho vai para a faculdade, vai para o colégio. Se tem um lugar que tem que estar bem é com a família. É no trabalho e na família. Quando estamos bem com Deus, ou estamos em sintonia com o Pai Celestial, as coisas melhoram, porque o Espírito Santo passa a habitar o nosso coração. E com o Espírito Santo agindo na nossa alma, nós temos complacência e amor e tratar os nossos colegas de trabalho com dignidade. Respeito com a verdade. Todo cristão tem compromisso com a verdade. Falar sempre a verdade. Haver confiança nos relacionamentos. Efésios 4:25 fala que devemos abandonar, deixar a mentira e falar com a verdade, cada um com o seu próximo. O cristão deve ser exemplo no trabalho. Tem muitas pessoas no trabalho que nem sabem que aquela pessoa é crente. Ou é fulano, você é crente? Ou é só, porque você faz tudo que a gente faz. O cristão é igual a bondade. A bondade não é preciso que se mostre, e sim que deixe ver. Eu não preciso falar assim, olha gente, eu sou crente, eu sou membro da igreja presbiteriana, eu faço não. A minha vida, a nossa vida, a sua vida, o nosso viver deve ser
uma forma de viver, que as pessoas vejam Cristo resplandecendo em nosso rosto e vejam Cristo em nós, que enxergue na nossa face o comportamento de Jesus, que olhe no nosso rosto e contemple o amor de Jesus, a paz de Jesus, o perdão de Jesus. O cristão deve ser um exemplo no trabalho. Provérbios também diz, Provérbios 16, 28, palavras inadequadas separam amigos. Quando as pessoas brigam no trabalho, é a pior coisa, começa a perseguir o outro. Que coisa difícil é realmente essas brigas, essa diferença no trabalho. Deve saber que tem que estar todo dia no trabalho, o dia inteiro, com uma pessoa que não gosta, uma pessoa que não é afeta. Então tem dois lugares que eu acho que tem que ser bem tratado: é a família e a família e o trabalho. Tem que ter humildade, prefiro dar honra uns aos outros, diz Romanos 12 que nós vemos. Esse é outro valor que agrega muito nos relacionamentos. Não sermos egoístas no trabalho, não vivemos para causar boa impressão, sejamos humildes, pensamos nos outros, sejamos companheiros, procuremos ajudar, porque ao nosso lado, no nosso trabalho, tem muita gente angustiada, tem muita gente doente espiritualmente, tem muita gente precisando de uma palavra de carinho, tem muita gente precisando de um sorriso nosso. E nós que somos cristãos, que temos Jesus no coração, que temos a paz de Cristo na nossa alma, muitas vezes nós nos omitimos em não transmitir esta palavra de amor, de bondade e de perdão para aquelas pessoas que estão ao nosso lado, pessoas angustiadas, tristes, deprimidas. Nós temos que estar junto dele e estarmos orando com ele. Meus irmãos, mas há outro lugar que tem que ter relacionamento, além do relacionamento na família e no trabalho. Nós temos relacionamento na igreja. Aí complicou. Procurar relacionamento na igreja complicou. Porque na igreja nós temos que procurar encorajar uns aos outros. Hebreus 10, 24, 25, depois os irmãos lerem. Como é bom e como agradável, diz o Salmo 136, 133. Como é bom, como é agradável viver unidos os irmãos. 1 Pedro 4,9 vai dizer: sejam mutuamente hospitaleiros. Quer dizer, procurem ajudar, sem reclamação. Procurem ajudar o próximo. E eu não tenho como me emocionar quando leio Atos 2, 41 a 47, eu não tenho como não me emocionar. Quando todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão de casa em casa. Quer dizer, quem não tinha também recebia um pedaço de pão para comer. Partiam o pão de casa em casa e juntos praticavam as suas refeições com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Meus irmãos, esse é o protótipo realmente da igreja primitiva, que vivia tudo em comum e que vendia suas propriedades e bens. Que nós vivemos hoje no mundo capitalista e isso não vai acontecer, não acontece com frequência, não é prática nossa, mas a igreja primitiva, ainda contaminada, ainda pela a mensagem viva do Evangelho, que ainda vibrava nos ouvidos dos apóstolos, o povo fazia isso, tirava e dava para quem não tinha. E Colossenses 3,16 vai dizer: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. E cantem salmos, hinos e cantos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Meus irmãos, a igreja é uma família. A igreja é uma família. E se a igreja é uma família, nós temos o mesmo Pai, que é o Pai do céu, que nos ama.
precisamos ser igreja. A igreja precisa ser apoio às pessoas. A igreja precisa apoiar. Se nós precisamos de apoiar, dar o nosso ombro para o nosso colega de trabalho, na igreja deve fazer a mesma coisa. Olhe muito bem, Barnabé investiu em Paulo. E ele também, João Marcos, podia completar aqui. Paulo investiu em Timóteo. Elias investiu em Eliseu. Moisés investiu em Josué. Em quem o irmão está investindo? Discipule alguém, meu irmão. Ore por alguém e comece a evangelizar. Use o seu telefone. Use o WhatsApp para mandar mensagens evangelísticas. Fale das maravilhas das pessoas. Procure sempre sendo a igreja é um lugar de cura. É na igreja que nós curamos o coração ferido, o coração magoado. Quantas pessoas entram na igreja magoados, feridos, doentes espiritualmente? Quantas pessoas? E lá em Lucas 17, 3 a 6 vai dizer: olhai para vós mesmos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe, e se pecar contra ti 7 vezes no dia, faz o quê? 7 vezes no dia vai ter contigo dizendo: arrepende-te e perdoa-me. O perdão tem que estar presente na igreja. Não pode haver uma igreja que não tenha perdão. Isso é inacreditável. Não existe igreja se não há perdão, com uma dívida muito maior para os perdoados. Quando Jesus disse lá na oração do Pai Nosso: perdoa assim como nós perdoamos os nossos devedores. Até o pastor falou isso aqui no início: perdoa assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós estamos falando assim: ó Deus, perdoe como eu perdoo o fulano de tal. Eu não quero mais conversa com você, eu não tenho raiva de você. Está perdoado, vai fica você para lá e eu para cá. Mas está perdoado. Está perdoado. Depois eu vou lá orar e falo: Senhor, perdoa-me como eu perdoei meu devedor. Eu estou pedindo que Deus fale assim: Antonino, você está perdoado. Está legal? Agora você fica para lá e eu para cá. Qual é a diferença? A oração do Pai Nosso é: perdoa assim como nós perdoamos os nossos devedores. O perdão deve ser de fato, deve ser de coração, de fato, de verdade. Pai, é assim que Deus nos chama. Inaugura um novo tempo, conforme escreveu o apóstolo Paulo. Agora todos nós que queremos, Efésios 2, 18, 19. Agora todos nós, quer sejamos judeus, gentios, por causa do que Cristo fez por nós, temos acesso ao Pai pelo poder do seu Espírito. Agora vocês já não são mais estranhos de Deus, igreja do Senhor. Essa igreja do Senhor que eu estou falando, não está no texto. Nem forasteiro, mas sim membros da família de Deus e cidadãos que pertencem ao povo dele. Nós somos uma família na presença de Deus. E nós temos que, dia após dia, cultivarmos esse momento de contato, de relacionamento com a família. E vamos, meus irmãos, para concluir. Não deu para assim, que ainda eu quero falar para você. Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus, pois Deus o havia arrebatado. Gênesis 5:6. Segundo Reis 2:11 diz que apareceu um carro de fogo e levou Elias. Os apóstolos sofreram muito por amor a Cristo. Eles enfrentaram zombaria. Os apóstolos sofreram açoites. Alguns deles foram acorrentados e colocados na prisão. Eles foram apedrejados. Eles foram cerrados ao meio. Foram postos à prova. Foram mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados,
afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagavam pelo deserto e pelos montes, pelas cavernas e grutas, mas só com uma diferença: eles tinham intimidade com Deus. Eles pertenciam ao Deus verdadeiro e tinham intimidade, era amigo de Deus, muito mais filho de Deus. Para concluir, meus irmãos, nossa reflexão de hoje, vamos falar do nosso relacionamento. O relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus é tão importante o relacionamento com Deus é tão importante que nós não podemos imaginar um cristão que coloca Deus somente de domingo para ir para a igreja. Ou só na quarta-feira no estudo bíblico, ou na terça-feira, ou só no domingo na escola dominical. Mas relacionamento com Deus quer dizer que nós temos que caminhar com Deus, assim como os discípulos a caminho de Emaús caminhavam ao lado de Jesus e não o conhecia, não o conheceu, até que Jesus foi passando diante da aldeia de Emaús. Eles disseram: já está tarde, está dentro do dia, entre e fique conosco. Jesus entrou para ficar com eles. E quando Jesus foi partir o pão, eles reconheceram que era o mestre pela maneira de pegar o pão. E naquele momento Jesus desapareceu e fala: por acaso não nos ardia o coração quando ele falava conosco? Aí perceberam que algo diferente havia, porque eles tinham amizade com Jesus, eles tinham Jesus no seu coração, eles tinham em suas vidas, eles tinham Jesus no seu caminhar. Eles andavam com Jesus a todo momento, e nós não temos que andar, viver com Jesus. Tem gente que tem Jesus só de domingo. Trabalha, vai para a escola, tem a família, vai lá, não sei, para a academia, vai malhar, domingo vai para a igreja. Isso não é suficiente. Jesus tem que ser o centro de tudo. Nós temos que trabalhar, ir na academia, estudar, ter família, mas Jesus tem que ser o centro. Jesus tem que ser o centro da nossa vida. Tudo que fizermos, quer comais, quer bebais, façamos para a glória de Deus. Jesus tem que ser o centro da nossa existência. Só há sentido de ser cristão se Jesus for o centro da nossa vida, o meio da nossa vida. Ele for realmente o centro do nosso descanso, do nosso refúgio, da nossa alegria. Jesus tem que ser o centro da nossa existência. Daniel 3,18 nos conta que o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua. Diz lá, não sei quantos cômodos, mas eu fiz a conta em metros, dava 40 metros. Nós olhamos um prédio de 7 andares, uma estátua de ouro. E colocou toda a província do povo para se prostrar quando tocasse os instrumentos, se curvar. Sadraque, Mesaque e Abednego falou: não vamos entrar nessa, não, nós não vamos nos curvar, não. E eu imagino aquela multidão, aquelas milhares e milhares de pessoas, ao ouvir o som dos instrumentos, se curvando e os três de pé. Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí eles foram chamados pelo rei. O que eles disseram? Sabendo, o rei, que Deus vai nos livrar do fogo. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Isso é intimidade com Deus. Isso é intimidade com o Senhor. Meus irmãos, vamos ficar por aqui hoje, lembrando dessa conclusão. Relacionamento é ligação afetiva. E nós temos que ter mais relacionamento. Mais relacionamento.
mais relacionamento na família. Lugar gostoso, hein? Vou para onde? Vou para casa. Quando nós sentimos uma dorzinha de cabeça, está falando do quê? Eu vou para casa. A casa é o nosso refúgio. É o descanso do guerreiro. É o descanso do gigante. Eu vou para minha casa. Eu estou passando bem, eu vou para minha casa. Temos que ter mais relacionamento na família. Temos que ter também mais relacionamento aonde eu falei no trabalho. É onde nós vivemos para ganhar o pão para a família. E pode ser que nessa noite alguém está tendo problema na família. Está tendo problema de relacionamento na família. Pode ser que alguém esteja com dificuldade na família. Esse é o momento de Deus derramar a graça e a bênção no seu coração e mudar tudo. Talvez alguém tenha problema no trabalho. E amanhã, segunda-feira, eu vou ter que aguentar aquilo tudo de novo. Aquele patrão chato, aquele colega que quer me derrubar, quer tomar meu cargo. Deus quer ter uma bênção para você nesta noite. E Ele quer fazer essa obra no seu coração. E em terceiro lugar, o relacionamento da igreja. Como é gostoso ser crente. Ah, se as pessoas soubessem como é gostoso ser cristão, nessa cidade toda diferente. Esse bairro aqui, o Ulisses Guimarães, essa região todinha, porque é gostoso ser crente, é bom confiar, viver o Evangelho, ter paz no coração, ter Cristo na vida, mais relacionamento na igreja. E se tem alguém aqui afastado da igreja, se tem pessoas que estão frias na fé, se tem alguém aqui que está distante do Senhor, é o momento de se aproximar de Deus na igreja e ser um cristão verdadeiro, mais dedicado. E finalmente, relacionamento com Deus. Se tem alguém que está frio na fé, se alguém que está nesse momento com a fé se esvaecendo, que já foi um crente fervoroso, já foi um crente dedicado, já foi um crente trabalhador na igreja, que foi um crente que trabalhava com dedicação na igreja, mas que hoje está afastado. Hoje é o momento de se voltar para Deus de oração. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu queria orar nesse momento por essas pessoas. Eu queria orar.